Olá, bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio Eu sou Luciano Albuquerque. e o tema hoje é a nova diretriz brasileira sobre dislipidemias, parte 1. Luciano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia atualizou muito recentemente a diretriz brasileira sobre dislipidemias, trazendo agora uma proposta de uma abordagem muito mais individualizada na avaliação do risco cardiovascular do nosso paciente e também no manejo desse paciente, e até mesmo trazendo recomendações mais formais sobre início de uma terapia agressiva mais precocemente. A diretriz é gigante, então nós iremos dividi-la aqui em duas partes. Neste primeiro videocast, a gente vai discutir a estratificação de risco cardiovascular e tem muita coisa nova para ser falada sobre esse ponto, sobre ApoB, lipoproteínazinho, fatores agravantes de risco cardiovascular, que são uma novidade, uma nova categoria de risco. A gente vai falar sobre tudo isso ao longo desse podcast. É importantíssimo lembrar que hoje está muito bem estabelecido o papel dos lípides na fisiopatologia da doença aterosclerótica cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade em todo o mundo, e que sim, o tratamento da dislipidemia ou a prescrição de estatina para pessoas de alto risco consegue reduzir o risco de eventos cardiovasculares, consegue reduzir o risco de mortalidade, mas isso precisa ser feito de forma correta, personalizada e intensiva quando necessário. A gente vai começar falando de um modelo de ação bem interessante, Luciano, que eles trazem, que é feito em cima da história natural da doença cardiovascular aterosclerótica, desde uma fase inicial que começa na infância até já uma terceira fase, que são os idosos. Queria que você falasse um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter nessas três fases da vida. Então, essa primeira abordagem é uma abordagem um pouquinho mais genérica, né? Assim, mais geral, colocando exatamente aquela condição. Se você pega um paciente muito jovem ou um paciente na infância e adolescência, você tem que evitar fator de risco, né? Evitar fatores que são associados aos fatores de risco. Então, numa infância e adolescência, evitar principalmente a condição de obesidade e, obviamente, evitar diabetes. A gente sabe que diabetes no jovem acaba sendo um diabetes um pouquinho mais grave, mais complicado, hipertensão, a própria estruturação de você ter um nível de lípides um pouquinho mais elevado, né? Se a gente fosse fazer coisas mais específicas nessa faixa etária, a gente ia investigar hipercolesterolemia familiar, porque aí você tem que rastrear realmente, né? Principalmente naquele subgrupo de pacientes que tem um histórico familiar, que tem uma história de DAC precoce, né? Então, para homens abaixo de 55, para mulheres abaixo de 65. Então, se já tem essa história de doença aterosclerótica familiar, você vai investigar no contexto de você ter um LDL um pouco mais elevado, e naquele paciente tem um colesterol LDL realmente muito elevado, né? Ele usa ali os pontos de corte. Se você tiver um LDL persistentemente acima de 190, valeria a pena você estar investigando esse hipercol familiar, independentemente de qualquer coisa. Se você tiver acima de 160 com uma história de DAC precoce familiar, também poderia fazer esse rastreio, essa triagem genética para hipercol familiar. Mas fora do hipercol familiar, realmente o tratamento seria preventivo em relação a fatores de risco. O adulto jovem, o adulto de forma geral, né, antes da faixa etária do idoso, que a gente considera a partir dos 65 anos, ele também estaria em busca de rastreio, né? Porque na maioria dessas pessoas, boa parte delas já tem instaladas algumas condições de risco cardiovascular. Então, o paciente rastrear hipertensão, rastrear diabetes, a gente lembra que a partir de 35 anos é indicado esse rastreio, rastrear dislipidemia, quando realmente tiver essa indicação, né, de fazer o exame. Lembra que na infância a diretriz recomenda que com 10 anos de idade você já faça uma primeira investigação. Então tem que fazer esses exames novamente para fazer esse rastreio na idade adulta de forma geral. E no idoso, e aí a gente está falando de idoso, hoje o idoso é relativamente jovem, né? Porque o idoso a partir dos 65 anos ele já classifica como idoso. Então quando a gente fala idoso, às vezes a gente pensa em um paciente muito idoso, mas o idoso de 65 anos, boa parte deles já tem doença cardiovascular instalada, seja ela clínica ou subclínica, né? Então, seja ela que já teve evento cardiovascular propriamente dito, seja aquele que tem algum exame que vai mostrar que tem uma lesão
aterosclerótica num estágio já ali avançado pré-clínico e que é um paciente de maior risco cardiovascular e que a intervenção tem que ser mais direcionada e mais agressiva também, porque aí você vai ter benefício em relação a reduzir desfecho, né? Acho que essa é a mensagem principal. Perfeito, Luciano. E uma coisa que eles enfatizam lá é que desde a infância a gente já tem um processo aterosclerótico inicial. Naqueles casos, principalmente, que há um hipercol familiar, que tem evidência, por exemplo, de formação de estrias de gordura nas paredes das artérias desde a infância, quando existe uma dislipidemia. Então, é um grupo em que a gente tem também que ter uma atenção inicial, nem que seja realmente em evitar o aparecimento de fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade infantil. Existe até alguns estudos que falam em carga aterosclerótica, né? Você multiplicar os anos que o paciente foi exposto àquele nível de LDL e que a partir de um determinado número tem uma predição bem alta de você ter evento cardiovascular, né? É uma conta meio fantasma assim, mas tem alguns autores que já estão falando nesse sentido. Então, se você tem um paciente muito jovem que já tem um colesterol um pouquinho mais alto, esse paciente acaba sendo um paciente teoricamente, por essas linhas, de maior risco cardiovascular. Tem uma série de falhas nisso, né? Então, talvez um paciente muito jovem, sem fatores de risco, que tem um LDL mais alto, a gente tem que fazer uma avaliaçãozinha mais específica para saber se aquilo ali é real, né? Porque às vezes tem aquela história da partícula grande. Não, tem outra razão de ter um LDL mais alto. E não é necessariamente um LDL aterosclerótico. A gente sabe que esse LDL, para causar a placa, ele tem que infiltrar no subendotélio, fagocitado, formar células espumosas e por aí vai, né? Então não é um LDL que vai participar desse mecanismo fisiopatológico relacionado à placa aterosclerótica. Então tem gente que tem LDL alto, famílias que tem LDL alto e que não tem histórico nenhum de doença cardiovascular, né? Quantos tem por aí, né? Sempre a gente vai encontrar na prática clínica. Então talvez avaliar com mais calma, né? Não é generalizar tudo. Perfeito, Luciano. E agora a gente já vai para um tópico super interessante, que é uma novidade da diretriz sobre a apolipoproteína B. Isso. Recentemente eu estava produzindo um conteúdo sobre ApoB e eu lembro que eu tive que procurar, na verdade, muita literatura de fora, assim, europeia. É uma publicação do Canadá, uma diretriz canadense sobre ApoB, em relação a em quais situações a gente deveria dosar ApoB, quais eram os grupos que se beneficiavam. Então agora a gente tem uma recomendação oficial na diretriz brasileira sobre dislipidemias envolvendo a ApoB. A gente sabe que a ApoB está presente ali nas lipoproteínas aterogênicas, né? LDL, VLDL, lipoproteínazinho. Então, todas essas lipoproteínas aterogênicas, elas apresentam a ApoB. Então, ela dá uma boa ideia estimativa desse quantitativo de partículas aterogênicas, indicando, então, também alguma informação referente ao risco cardiovascular desse paciente. Mas vamos lá. Qual é o paciente ou os grupos de pacientes nos quais, de fato, haveria uma indicação de dosar a ApoB e por quê? Então, a ApoB estaria entrando como um exame a mais, né? Então, obviamente que encarece a investigação, que cria, às vezes, até uma possibilidade de inércia terapêutica, porque aí, não, eu quero ApoB, só vou tratar quando eu tiver ApoB, tenho que olhar a método de ApoB. A gente poderia aplicar principalmente em dois contextos principais. Um que está escrito na diretriz, que é o paciente com hipertrigliceridemia, porque o que acontece? O paciente que tem triglicerídeo elevado, o LDL na maioria dos laboratórios ele não é calculado, não é dosado, é calculado, né? Sim. Não é dosado diretamente. Então, se usava muito aquela fórmula de Friedwald, famosa, que já caiu várias vezes em prova, né? E que quando você tem triglicerídeo acima de 400, você não pode usar a fórmula. A gente já tem outras fórmulas que já permitem a gente fazer esse cálculo com valores de triglicerídeo até 800, 880. Então você já consegue ampliar esse limite para você calcular o LDL. Não é uma fórmula decorável, tá, pessoal? Por favor, tem uma calculadora específica para isso. Mas a gente já teria essa possibilidade de calcular o LDL num contexto de hipertrigliceridemia. Só que quanto maior o triglicerídeo, maior o erro do cálculo, seja com uma fórmula, seja com outra. Então, existe uma recomendação formal de que o paciente com hipertrigliceridemia, particularmente se for acima de 200, mas já a partir de 150, você usasse outros numeradores ali na história, né? Existe a recomendação do colesterol não HDL, que seria uma medida indireta, né, dessa questão das partículas aterogênicas, porque você está tirando o HDL e o que sobra ali são as próprias partículas. E a outra forma seria a ApoB, como você já colocou muito bem, é a apoproteína que está presente dentro dessas moléculas.
Então, quando eu dosasse uma ApoB, se ela tivesse alta, eu teria não só o valor do LDL que estaria acima do recomendado, como também dando uma ideia de que a quantidade de partículas é maior, porque aí a ApoB está alta, porque eu tenho mais partículas, é como se eu estivesse quantificando, não só vendo o tamanho. Quando a gente dosa colesterol, a gente está botando ali miligrama por decilitro, então a concentração, se eu tenho uma partícula grande, o número vai sair maior. Então, um LDL grande vai sair um valor mais alto, um LDL pequeno vai ser um valor mais baixo, né? Na condição de hipertrigliceridemia, uma parte do colesterol da partícula do LDL é substituído por triglicerídeo. Então a partícula vai ficar mais densa e menor. Então na hipertrigliceridemia a gente tem as famosas partículas de LDLs pequenas e densas, que são mais heterogênicas, mais facilmente oxidadas. Então um paciente com hipertrigliceridemia tem um nível de LDL mais baixo, proporcionalmente, por conta dessa situação. Então o modelo que a gente usa muito é o diabético, né? O diabetes, quando está um pouco descontrolado, o triglicerídeo sobe. O diabético, por si só, a resistência insulínica aumenta o triglicerídeo. E aí o LDL fica pequeno e denso, mais heterogênico. E é maior risco cardiovascular e, às vezes, o número do LDL não vai refletir isso. Então, existe esse percentual de falha quanto maior for o triglicerídeo. Então, a ApoB daria essa quantificação dessas partículas. Uma outra situação seria o oposto, aquela que a gente estava conversando antes. Uma pessoa que não tem histórico nenhum de doença cardiovascular, e que tem um LDL muito alto, a família toda tem um LDL alto, e que não tem nenhum histórico ali de doença cardiovascular, você faça um rastreio, não tem nada, nem que seja só para consolar. Sim. Talvez esse paciente ApoB baixa vai dizer que tem poucas partículas e que é um LDLzão, vamos dizer assim, um LDL grande, e que aí o número dá alto, mas que na verdade são poucas partículas e que essa partícula grande, ela é menos possibilidade de passar pelo endotélio, de ser fagocitada, etc, etc, etc. Então, às vezes, tem alguns grupos familiares, né? Até a famosa A1 Milano, né? Que teve um tempo que estava nessa história, que também tinha a ver com HDL. Então, esses grupos que têm partículas que laboratorialmente dão valores fora das metas, mas que não estão relacionados a risco cardiovascular. Talvez também coubesse nesse cenário. Mas o principal, pelo menos na diretriz, é aquele paciente com hipertrigliceridemia. A meta foi colocado como meta coprimária o não HDL e dá prioridade ao não HDL. Pô, já tá pronto, né? Você pediu o perfil lipídico, já tá lá na mão. É só pegar o colesterol, tirar o HDL, dar conta, resolveu. E o ApoB como uma meta secundária. Então, aquele paciente que pudesse, se você tivesse acesso, você poderia dosar ApoB nessa situação de hipertrigliceridemia, principalmente. Perfeito, Luciano. E aí, assim, são duas recomendações lá sobre a ApoB, e é como você disse, uma, essa questão da hipertrigliceridemia, e a outra é o que você falou também, que assim, o colesterol não HDL também seria uma meta secundária em relação ao HDL, que pode ser utilizada. E o que eles trazem lá é que é mais acessível, né? Isso. Não vai trazer custo adicional na avaliação, caso não possa ser avaliada a ApoB. Bem, mas outro tema também super interessante quando a gente fala sobre diretrizes de lípides é em relação à lipoproteínazinha. Essa eu já acho que tinha já um pouco mais de evidência, mais publicações e recomendações antes da publicação dessa diretriz brasileira. A gente teve uma revisão bem recente sobre lipoproteínazinha no Lancet, que trouxe aí informações interessantes, mas agora nós temos isso numa diretriz nacional. A lipoproteínazinha, ela não tem apenas um poder em relação à formação da placa aterosclerótica, mas ela tem também uma ação pró-inflamatória e pela semelhança da lipoproteínazinha com o plasminogênio, há também um efeito pró-trombótico aí possível, tudo isso levando a um maior risco cardiovascular quando a gente tem lipoproteínazinha elevada. Ela é muito pouco influenciada por estilo de vida, peso, então, na verdade, ela é quase totalmente determinada geneticamente. E com algumas exceções, como, por exemplo, a menopausa, ela não tende a mudar tanto ao longo da vida, né? Existem alguns dados de que mulheres pós-menopausa podem ter uma subida ali razoável da lipoproteínazinha, mas, de modo geral, elas não mudam tanto ao longo da vida, tanto é que não existe uma recomendação de ficar monitorando níveis de lipoproteínazinha, até porque a gente não tem um tratamento ainda específico aprovado para baixar lipoproteínazinha. A gente vai, quando ela está elevada, pensar em intensificar o tratamento dos outros fatores de risco cardiovascular. Mas fala pra gente, como é que ela entrou nessa diretriz? Assim,
situação em que eu devo avaliar e pontos de corte. Então, ela entrou total, né? Assim, todo mundo tem que dosar ali proteínazinho. Inclusive, é um dos pontos, dos 10 pontos de destaque que ele bota lá inicialmente, né? Então, lipoproteinazinho para todos. Todas as pessoas têm que dosar pelo menos uma vez na vida, teoricamente só uma vez na vida, a lipoproteinazinho. Como era antes? Ele pedia naqueles pacientes que tivessem um histórico familiar de doença cardiovascular prematura, né? Por quê? Porque se é um marcador de doença aterosclerótica prematura, se é determinado geneticamente, então, teoricamente, a família vai ter também. Então, se o indivíduo tem, a sua família, seus familiares, seus também vão ter essa lipoproteinazinho, já que ela é geneticamente determinada, né? Aí agora foi meio generalizado, o ensaio é mais acessível, não é mais tão caro como era antes, tem ficado mais barato, tem tido mais estudo mostrando maior relação, então todo mundo deve dosar pelo menos uma vez. Ela entraria inicialmente como um agravante de risco, como um fator a mais, né? Assim, para você reestratificar para cima, como diz a história, né? Então, se ele tiver, eles admitem, assim, por convenção, o percentil 80 como ponto de corte, ou seja, o percentil 80 se eu pegar 100 pessoas na população, distribuir do menor para o maior, o 80 vai estar naquele ponto de corte, certo. Tá? Então, seria 50 miligramas por decilitro ou 125 nanomol. Ele diz que deveria ser sempre nanomol, porque seria uma dosagem direta, 1 miligrama por decilitro é uma conversão, então teria maior margem de erro. Mas o ensaio, isso é dado pelo laboratório, né? Assim, o tipo de kit que usa. Então, os kits que têm dosagem direta com nanomol seriam melhores. Então, acima de 50 seria esse estratificador de risco. E eles colocaram ali proteínazinho, um segundo ponto de corte, né? Que a gente não vê tanto aí em outras diretrizes, lá para cima em 180. Que aí, se tivesse acima desse ponto de corte, a gente deveria classificar a mais ainda, sendo um risco ainda maior, talvez pular para o muito alto risco, colocar para um risco mais aumentado ainda, né? Então, a lipoproteinazinha entraria nesses dois cenários, porque existe uma associação muito, muito forte. A gente tem algumas drogas que já estão aí com estudos bem avançados, o lepodisiran, alguns Sirnas, né, que é aquele RNA silenciador, que baixa, tipo assim, 95% da lipoproteinazinha, né? Então, os caras têm uma lipoproteinazinha de 100 e baixa para 5. Só que o estudo mostra que baixa, mas, assim, qual o impacto disso em relação ao desfecho cardiovascular? Não sabemos. Essa história da mulher, inclusive, é interessante porque é uma coisa, é um dos fatores que o pessoal quem é pró-lipoproteinazinho tá usando isso como uma razão para dizer que a mulher, quando entra na menopausa, aumenta significativamente o risco cardiovascular dela. Aumenta muito o risco de evento, né, em relação à pré-menopausa. E aí, a gente sabe que como cai o estrógeno, tem uma relação do estrogênio com a lipoproteinazinho. O estrogênio baixa a lipoproteinazinho. Só que aí seria o contrário. A mulher tem estrogênio, então ela estaria controlando, e quando ela deixa de ter por conta da menopausa, a lipoproteinazinho sobe, né? Outros fatores, a aspirina pode reduzir um pouco, que é um outro fator de proteção cardiovascular. A estatina não protege. Os inibidores de PCSK9 reduz lipoproteinazinho, mas tem algumas subanálises mostrando que não tem uma relação direta. Quem baixou mais teve mais benefício do que quem baixou menos nos estudos clínicos, né? Assim, tem dados são um pouco conflitantes ainda nesse cenário. Então a gente tem alguns outros medicamentos. Estatina não baixa, mas estatina comprovadamente reduz desfecho cardiovascular. Então, assim, né? Sim. Virou, por enquanto, é mais um marcador do que um alvo terapêutico, do que assim você dizer que é uma meta, né? Então é perfeito. Muito mais para dizer que aumenta o risco. Perfeito. E justamente falando em risco, Luciano, a gente vai discutir agora a nova calculadora que é recomendada por essa diretriz da SBC para avaliação de risco cardiovascular no adulto que não tem ainda doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida. E aqui a gente tem realmente um alinhamento entre as sociedades, porque a calculadora que é recomendada por essa diretriz de dislipidemias é a mesma que é recomendada naquela diretriz conjunta da SBEM, ABESO, sobre pacientes com obesidade em relação a comorbidades e risco cardiovascular. Então fala aí, que calculadora é essa e por que é que ela agora é a de escolha para avaliar risco cardiovascular? Então, agora a gente vai usar essa calculadora que é da American Heart Association, né? Uma evolução aí da calculadora anterior. É a calculadora Prevent ou Prevent, ou como você quiser chamar, né? A gente pode abrasileirar aí do jeito que a gente quiser. A calculadora ela usa basicamente os mesmos pontos de corte que já tinha anteriormente, né? Só assim, acabaram com borderline. Tem até uma figura errada na diretriz, mas assim, tudo bem. Então ficou abaixo de 5, o 5 a 20 acima de 20.
A vantagem dessa calculadora Prevent é que você já tem alguns marcadores, é como se ela tivesse trazido novos critérios, né? Que também vai acabar sendo um ponto aí de polêmica, porque a gente vai discutir já sobre fatores agravantes. Ela coloca dentro dos critérios que ela usa, tem IMC, tem hemoglobina glicada, tem relação albumina creatinina urinária. Então, inclusive, se recomenda, quando ele fala na diretriz de obesidade e de risco cardiovascular, que você use a versão com hemoglobina glicada. Justamente... Que são opcionais. Né? A hemoglobina glicada IMC não, IMC tá lá. Então, assim, veja, logo que saiu a calculadora, tem uma publicação do JAMA mostrando que ela calcula para baixo em relação à anterior. Então, como a anterior dava muita gente que acabava entrando no risco intermediário, alto risco, e se a gente pegar a SCVD, então, aquela calculadora, todo mundo dá alto risco, né? Então, assim, essa calculadora ela teria essa estratificação um pouquinho para menos. E aí tem um artigo no JAMA que mostra que você teria uma redução de mais de 20% na prescrição de estatina, porque o paciente sairia das faixas de risco mais aumentadas, que é até uma crítica, ele disse que poderia aumentar 100 mil eventos nos Estados Unidos, sei lá. Fica meio nesse meio do caminho. Aí, assim, como é que você usa uma calculadora que dentro da calculadora já está escrito se o paciente é diabético ou não, já está previsto. E se o paciente tem, como está a hemoglobina glicada, como está a RAC, se o paciente tem obesidade. Então, se obesidade, se IMC entra no cálculo, como é que a obesidade é um fator agravante? Então, a calculadora tem como proposta puxar para baixo. Entendi. Então, quando você calculou o risco, você já botou que tem obesidade. Aí, se tiver obesidade, aumenta o risco em cima da própria calculadora. Entendi. É meio... É uma crítica, assim, a história dos fatores agravantes que são propostos por essa diretriz. Como a gente vai ver, né? Já a gente vai falar sobre isso, mas aí você teria que ter, assim, acho que a gente precisa validar esses fatores agravantes, porque no documento do Prevent não é colocado esses fatores agravantes. Nas diretrizes internacionais não são colocados esses fatores agravantes. Então, assim, se a calculadora já admite esses fatores, eu não posso botar mais por fora, senão eu tô roubando a calculadora, né? É como se eu estivesse fazendo uma conta, mas seja lá, a sua conta deu R$50, mas você vai pagar 100 a mais de todo jeito. Então, assim, né? Assim, já tá colocando um plus ali de risco em cima da calculadora com um fator que já está dentro da calculadora. Tá meio esquisito, mas vamos olhar isso com calma mais pra frente, como é que a gente vai usar isso na prática. Na prática é pra ficar usando, porque ela teria uma maior especificidade por conta desses novos critérios que estão colocando. Perfeito. E aí, pensando nessa calculadora, a gente tem, usando a calculadora e também fatores agravantes, história pregressa de eventos, a classificação do risco cardiovascular do nosso paciente. Como é que fica, então, essa classificação de acordo com a nova diretriz? Nós teremos agora categorias de baixo risco, intermediário, alto risco, muito alto risco e risco extremo, certo? Baixo risco é aquele paciente que tem um risco menor que 5% na Prevent. Colesterol LDL é menor que 160, desde que também não tenha fatores agravantes, que a gente vai falar já quais são. Isso. Risco intermediário é aquele que já tem de cara um colesterol LDL maior que 160, já é risco intermediário. Isso. Se na Prevent tiver entre 5% e 20%, ou então se for baixo risco com fatores agravantes, que a gente vai dizer já quais são. Isso aí seria risco intermediário. E o alto risco é aquela pessoa que já tem na calculadora direto uma classificação como sendo alto risco, ou então que foi classificado como de risco intermediário, no entanto, tem fatores agravantes, ou é um paciente com diabetes mellitus, mulher com mais que 56 anos, homem com mais que 50 anos, ou diabetes que tem estratificadores de alto risco, ou um paciente que tem de cara um colesterol LDL maior que 190, tudo isso já coloca ele como alto risco. Exato. Aí tem também o muito alto risco. O muito alto risco é o camarada que tem doença aterosclerótica estabelecida, já teve evento, ou tem áreas de obstrução assim por placa maior que 50%. Esse paciente já terá metas mais intensivas. Mas a grande questão agora, Luciano, é que entrou uma nova categoria. Fala aí que categoria é essa. É o risco extremo, né, que eles colocaram, né? Sim, o risco extremo é o cara que tá... Veja, o muito alto é o cara que já teve um evento. Qual é o extremo? O extremo é o cara que teve um evento... Muito alto. Ele teve um evento e tem 2 fatores de risco. E para complicar, os fatores de risco aqui são diferentes dos fatores agravantes, né? Não é que ele é muito alto e tem um fator agravante. São outros fatores de risco.
E os fatores de risco para o extremo não são difíceis, que é assim, a idade acima de 65, diabetes, hipertensão, são 3 fatores de risco lá previstos. Então, se eu tiver 2 dos 3, eu já pulei para o risco extremo. E se teve algum evento, obviamente, né? Então, um evento é uma coisa ali que é obrigatória, né? Então, assim, ou se ele teve 2 eventos cardiovasculares. Então, assim, o paciente já teve um primeiro, a partir do momento que ele tem um segundo, principalmente nesse período ali dos 12 meses pós-evento, que é onde tem o maior risco de ter de novo. Então, esse risco chegaria a esse ponto de risco do risco extremo para ter uma meta um pouquinho mais intensiva do que o muito alto, né? Então, assim, o muito alto e o extremo tem metas muito próximas, 50, 40, né? Então, vai ter muito próximo um do outro. Perfeito. Então, fiquem atentos a essa nova categoria, porque a partir dela nós teremos então também novas metas. Existe uma nova meta de colesterol LDL para o paciente de risco cardiovascular extremo. Bem, mas falta a gente falar sobre os tais dos fatores agravantes, que o Luciano até já teceu aqui algumas críticas sobre esse tema. A gente vai dizer qual é a utilidade, por que é que eles são recomendados, quais são os fatores agravantes. Se você quiser conferir esse tema, veja esse videocast em sua versão completa na nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu e o professor Luciano te esperaremos por lá.